Chega de truques, velho rei. Sério, se eu fosse o Príncipe Azrak, eu já tinha me borrado nas calças. Essa cena é simplesmente épica. Doom The Dark Ages transformou um jogo de atirar em monstrinho em uma coisa completamente nova. Não bastasse o Doom Slayer ser B10 a níveis descomunais, deram um escudo pra ele, e isso faz toda a diferença na gameplay do novo título da franquia. Antes de mais nada, queria agradecer imensamente a Bethesda por nos enviar uma cópia do jogo para que esse vídeo fosse possível. Muito obrigado! Deixo um like saltitandinho pela casa todo animado porque agora temos todos os jogos dessa franquia que eu levo como a minha favorita. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Inclusive, muito obrigado aqui em Mailer também por ter feito o intermédio. Mas vamos lá. Confesso que quando saiu o primeiro trailer, eu torci um pouco o nariz. Não achei que essa estética medieval combinaria com a franquia, visto que já tínhamos uma arquitetura um pouquinho diferenciada e uma outra proposta com Doom 64, que foi o meu primeiro contato da franquia e o Nathan de 10 anos de idade curtiu muito. E senhoras e senhores, que bom que eu estava errado sobre The Dark Ages. Um dos pontos fortes desse jogo é justamente a temática medieval. Não sei se é medieval, mas essa temática tá muito legal. E eu já quero dizer que o design dos monstros também estão fenomenais. Olha esse revenante, tá lindo demais isso aqui. Pra mim essa é uma das melhores versões desse inimigo de toda a franquia. E não é só o Slayer que vai ganhar um arsenal novo não. Os demônios também contam com alguns truques extras, além de ganharmos inimigos e chefes novos. E aqui vai uma crítica, duas na verdade, de novo e Ray Tracing por padrão. Ray Tracing serve para duas coisas: transformar a sua placa de vídeo num pedaço de cocô, dependendo da GPU que você tem, capando completamente a performance, e às vezes mesmo, porque tem jogo que não faz diferença, para ter nice graphics. E só isso. Já adianto que terão spoilers, principalmente da lore do jogo. Então pula para essa minutagem aqui se você não quer saber nada da lore do jogo e só quer saber sobre as mecânicas e zaz. Eu vou considerar que você já pulou. Agora eu tô imaginando a pessoa do outro lado assistindo o vídeo pulando assim na cadeira. Para dar um contextinho, os Sentinelas e os Makers, que são uma raça extradimensional que praticamente são divindades, cooperam entre si. Lá em Doom Eternal, quando os Sentinelas encontram o Slayer, acabaram usando o ódio dele contra os demônios como uma arma. Mais tarde, o Serafim concede a eles poderes sobre-humanos na máquina da divindade, podendo suportar temperaturas de até ou mais 2 megakelvins, que é cerca de 345 vezes a temperatura da superfície do Sol. Foi essa informação que eu achei. Se mover na velocidade da luz, somado com um traje pretor forjado no inferno que é praticamente indestrutível, os Makers transformaram o Slayer em uma máquina imparável contra os demônios. Ele conseguiu dar conta só do criador de todo o multiverso, que vai além do espaço-tempo, lá em Ancient Gods Parte 2. Esse é o nível do Slayer. E você aí achando que o Master Chief consegue dar conta do Slayer. Tadinho. Entre essa passagem citada em Eternal, onde o Serafim concede esse poder ao Slayer, até o início de The Dark Ages, os Makers conseguiram de alguma forma controlar o Slayer por meio de um dispositivo acoplado em seu traje, usando ele como uma super arma. Só que esse controle sobre o Slayer é muito fraco, e logo no começo do jogo ele já se liberta. Invasão demoníaca em Argent Danur, sem problemas, envia o Slayer. E é aqui que o jogo começa. A história é simples, não tem uma trama excepcional, mas mostra como o nosso Slayer de cada dia está destruidor como sempre. O jogo começa com uma invasão em Argent Danur, o planeta dos Sentinelas. O vilão da vez é o Príncipe Azrak, e ele está tentando roubar dos Sentinelas um artefato que pode conter o espírito de um deus antigo, no qual pode dar um poder imensurável àquele que o portar. Poder maior até que a sua mãe, poder maior até que o próprio Slayer.
Azrak quase tem sucesso em sua missão de roubar o artefato, mas descobre que ele está vazio, não há nada dentro daquele artefato. Depois nos é revelado que a comandante Tira, filha do rei Novik, é a segunda metade desse artefato. Azrak então manipula o Bispo Creed, um dos Makers, no qual tem o controle do Slayer, a ajudar nessa empreitada de capturar a comandante Tira. E de fato eles conseguem. Na tentativa de resgatar a comandante, o Slayer cai em uma armadilha e acaba morrendo. Pois é, o Slayer morre. Só que ele é o Slayer, ele é a fera, ele é o único que os demônios temem. E ele se recusou a morrer. Exatamente, ele deu um pipo livre do reino dos mortos e voltou pro plano mortal. Mais badass que isso impossível. Depois de ter sua vingança contra o Bispo Creed, no qual foi controlado por muito tempo, ele parte para cima de Azrak, que a batalha final deixou um pouquinho a desejar. Ela é dividida em 5 fases, 3 no capítulo 21 e 2 no capítulo 22. A batalha até que é bem legal. O jogo te dá recurso bastante para você não ficar sem energia e sem munição durante a batalha. O forte de Doom realmente nunca foi a lore, mas ela tá ali para quem quiser saber. Spoilers dados, vamos aos outros aspectos do jogo. Doom The Dark Ages conta com um arsenal completamente novo e com essa estética medieval. Nunca foi tão divertido jogar Doom. Sim, The Dark Ages é divertido. As mecânicas de jogo foram bem divisivas entre os fãs de Doom. Coisas foram alteradas, adicionadas e até removidas. Mas primeiro nós vamos falar da adição, o escudo. O foco do jogo é o uso do escudo. Não use ele, suba drasticamente a dificuldade. Eu estava muito receoso em relação ao uso desse escudo no jogo. Achei que focar em um combate corpo a corpo iria desconstruir tudo que Doom 2016 e Doom Eternal principalmente fizeram. Um combate ágil, frenético, extremamente dinâmico e divertido. Com essa mecânica corpo a corpo, praticamente o jogo ficou muito mais lento. Certo? Errado! Senhoras e senhores, esse escudo é o crème de la crème, a cereja do bolo, o café sem açúcar, o manjar dos deuses. É absolute videogame. Está tão frenético e brutal quanto Doom Eternal. Com o escudo você pode se defender pela primeira vez na franquia. Pode rebater projéteis de inimigos e até mesmo aparar alguns golpes. E isso vai te dar muita vantagem, principalmente contra os monstros mais fortes. Já o arsenal conta com algumas reprises, como a Shotgun e a Super Shotgun, que, meus amigos, aqui a Super Shotgun faz jus ao nome. É uma das armas mais fortes do jogo. Se você upar ela até o nível máximo, um tirinho é o bastante para despedaçar um Hell Knight. As modificações das armas aqui estão um pouco diferentes dos jogos anteriores. Em vez de você usar a mesma arma e aplicar um modificador, em Dark Ages, que novamente foi a Bethesda que mandou pra gente, eu sempre vou me gabar disso, você tem uma arma nova para cada função secundária. Isso meio que te dá falsa impressão de que o arsenal é maior. Basicamente temos a clássica Shotgun com a Super Shotgun, uma metralhadora com uma lançadora de estacas, 2 rifles de plasma, um com uma cadência maior e outro com mais precisão, um lança-foguetes e um lança-granada, essa arma lançadora de bolas que não tem modificação e só serve para ser esquecida, e a arma mais Doom de todas, o pulverizador. Sério, olha o quão badass é essa arma. Ela é movida por um mini motor V6 e você atira o crânio dos inimigos nos inimigos. Isso é Doom, senhoras e senhores, isso aqui é Doom. E assim como os outros 2 jogos anteriores, também temos runas para dar aquela forcinha na hora do combate. E a primeira vez que adquirimos uma, a cena lembra um tiquinho Zelda. Dá até pra ver na hora que a gotinha de sangue da fera ancestral cai no escudo, aparece um pedido de like para esse vídeo. Você não viu essa chegando, hein? E mesmo que tenha visto, deixa a curtida e se inscreve aí no canal que ajuda muito. Os upgrades das armas foram completamente renovados.
Adicionados em Doom 2016, você atualizava seu arsenal juntando pontos em cada nível ao executar demônios, encontrando chaves para o traje pretor, para melhorias de navegação, resistência a danos, por exemplo, alguns núcleos Argent para melhorar saúde, armadura e munição, e alguns módulos de modificação de arma, além de alguns desafios que te davam pontos extras. Tudo isso, com exceção do núcleo Argent, pode ser acessado no menu e melhorado quando quiser. Em The Dark Ages, deram uma puxadinha no freio de mão. Aqui você só vai conseguir melhorar as suas armas se você coletar ouro e mais 2 tipos de joias, além de precisar de um altar sentinela para realizar a melhoria. Você também pode juntar ouro fazendo alguns desafios pelas fases. Parece que é meio ruim, mas acredite, a quantidade de altares de melhorias é até satisfatória. Já o aumento de munição, saúde e escudo, você adquire exclusivamente em batalha contra alguns demônios específicos. Cada fase vai ter um ou mais para você encontrar. O chato disso é que você não escolhe qual munição aumentar, já é pré-definido para cada fase e para cada demônio que você derrota. E falando desses inimigos com upgrades, The Dark Ages aborda os totens adicionados lá em Doom Eternal de uma forma um pouco diferente. Agora os inimigos que portam a bandeira azul deixam todos os outros inimigos mais fortes e aprimorados. E temos também os inimigos que são os líderes. Nele, você precisa eliminar o máximo de demônio para quebrar o escudo do líder e aí sim eliminar o safado. O fato de coletar ouro e as joias pode até ser um problema porque você fica refém dos santuários para fazer melhorias, e às vezes você pode estar num ponto da fase onde a porradaria come a solta e em uma frequência bem alta, dependendo da dificuldade que você está jogando o jogo. Dark Ages conta com 3 armas melee: o soco, a massa do medo e o mangual, que francamente eu não gostei nem um pouquinho dessa adição e eu nem cheguei a usar. Achei a função dela redundante, ela serve mais para quebrar armaduras dos inimigos, mas as armas já fazem isso e até que melhor, viu? E claramente que você pode melhorar eles também. E se não bastasse o Slayer esmerilhar os demônios com as próprias mãos, escudos e armas, Dark Ages também traz uma adição fantástica: o dragão. Confirmado, Doom agora é um jogo de navinha. As batalhas com o dragão Serrat, sua mãe, são muito maneiras. Os controles deles são bem simples e cumprem o propósito. E se você viu essa cena aqui e automaticamente não pensou nisso aqui, você está desvivido por dentro. As sequências com o robozão Atlas é a melhor coisa que esse jogo poderia trazer. Se o dinamismo frenético com o escudo já foi Absolute videogame, aqui nós estamos em outro nível. Isso aqui é Absolute Doom. Deitar os titãs infernais na porrada com um robozão gigante usando uma metralhadora gigante é o que a franquia precisava. Claro que não dá pra ter essas sequências tanto com o Serrat quanto com o Atlas a todo momento no jogo. A quantidade delas são até que satisfatórias. Inclusive, no penúltimo capítulo, a sequência com Atlas é muito boa, porque você derrota uma quantidade bem grande de titãs com ele. Um destaque que vale muito a pena comentar é a customização. Doom The Dark Ages, que a Bethesda mandou pra gente, hype, let's go, é diferente de tudo que você já viu na franquia. Antes ou depois de iniciar um novo jogo, você pode customizar desde a dificuldade e já adianto: Slayer aspirante é a minha orelha direita. Pô, Bethesda, sou muito jovem para morrer. Pronto, dificuldade corrigida. E pode alterar até os valores dos recursos, velocidade de projéteis, tem até assistência de mira se você é um Enzo. Olha só, tirando o fato que os 2 primeiros jogos também tinham, mas era por causa da limitação da engine, porque ela não é 3D. Tá achando os inimigos meio frouxos? Suba a agressividade deles. Achou o jogo muito lento? Suba todas as velocidades. Quer jogar mais devagar? Diminua elas. Quer jogar no modo fiel a Lord Doom? Coloque o dano a demônios em 1000% e o dano a jogador em 50%. Dá pra você deixar o jogo ajustadinho e confortável pra você, ou até deixar ele mais difícil, porém acessível.
E se você vier falando que mas tem que jogar no pesadelo, chuta as bolas, chama ele de fiscal de gameplay e manda plantar batata. Ninguém gosta de fiscal de gameplay. Você joga o seu joguinho na dificuldade que você quiser e da maneira com que você quiser. Sobre os gráficos, eles estão bem bonitos. Os cenários estão igualmente bem trabalhados, assim como o Doom Eternal e o 2016. É sempre legal observar o plano de fundo, sempre tem alguma coisinha acontecendo. E as músicas estão muito boas, muito mesmo. Não estão a nível do que o Mick Gordon fez nos 2 jogos anteriores. Ele imprimiu um tipo de música que se adequou demais a esses novos jogos, principalmente em Doom Eternal, com uma música um tico mais agressiva. As músicas em The Dark Ages se encaixam na proposta do jogo, faz você se sentir como uma super arma em uma luta medieval contra o inferno. Mas, como eu disse, está muito longe de ser ruim. São muito boas, sim, e eu gostei muito. Só que eu achei que elas não foram melhores que as de Doom Eternal. Eu tenho a minha preferência pelas do Eternal. Um ponto que eu destaco também é que em The Dark Ages, a cadência das batalhas e as mecânicas novas, junto dos efeitos sonoros escolhidos para as armas e com as novas músicas, quase transformam Doom em um jogo de ritmo no estilo Metal Hellsinger. Só faltou uma HUD e um contador e a música parar se você errar uma sequência. Infelizmente, é improvável a volta de Mick Gordon devido a atritos com a id Software, que foi bem sacana com o compositor, viu? No geral, Dark Ages me agradou muito. Superou as expectativas em relação à gameplay e ainda entregou muito mais do que prometeram. O dinamismo do escudo junto com as armas corpo a corpo trazem uma nova releitura para a franquia. O Slayer praticamente é um tanque de guerra nesse novo jogo. Até o impacto dele no chão é estrondoso simplesmente quando você pula, deixando o jogo aos moldes dos que os anteriores vieram construindo e melhorando em alguns aspectos com adições que foram assertivas. Doom The Dark Ages é o segundo melhor jogo da franquia, ficando apenas com algumas ressalvas atrás de Doom Eternal. Mas essa é a minha opinião, eu quero ver a sua opinião aí nos comentários. Esse novo jogo inova e renova Doom para uma nova saga. E para quem não tinha muitas esperanças com o jogo, a minha nota para ele é um sólido 9 de 10. É de longe o mais divertido e imersivo de toda a franquia.